Fala galera, beleza? E se você tivesse que escolher agora, construir uma casa do zero ou reformar aquela casa antiga? Uma parece mais barata, a outra parece mais fácil, mas quase todo mundo erra nessa escolha, você sabia disso? Nesse vídeo vamos tentar entender o que cada situação tem de melhor, tá? Para não deixar você de cabelos brancos e com o bolso vazio. Fica até o final que você vai entender onde o seu orçamento se encaixa. O meu nome é Creu Mauro e bem-vindos ao Reforma Legal. Fechou? Bora começar pela construção, certo? Quando você constrói do zero, o custo inicial é bem maior, né? Você tem o terreno, a documentação, mas você tem também o controle total. Pera aí, galera. Bora curtir o canal antes de eu continuar o assunto, certo? Vai lá e senta o dedo, beleza? Dá uma forcinha lá pra nós, tá? Bom, voltando ao assunto aqui, né? Você tem o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto elétrico e o projeto hidráulico. Show de bola! Isso evita improviso, que é o maior inimigo da obra. Por isso, contratar um arquiteto não é luxo, tá? É economia no final da obra. Bom, e as vantagens são, né? Eficiência, tudo é novo e moderno, o que reduz a manutenção por anos, tá? A customização, a casa terá exatamente o seu estilo ou o lugar perfeito para guardar aquela caminhonete que você estava pensando em comprar, beleza? A valorização é muito maior no mercado imobiliário. E as desvantagens? O custo de materiais de construção e mão de obra costuma ser fixo e alto. O tempo de obra geralmente é mais longo e exige mais paciência, tá? Agora uma curiosidade interessante, mais de 70% dos problemas em casas antigas vêm de projetos que nunca existiram oficialmente. Era tudo feito no olho, tá? Antigamente. E esse negócio de engenheiro e arquiteto, isso era coisa de quem, tinha muita grana, tá? Para poder gastar. Então, bora voltar aqui ao assunto e começar pela estrutura. A fundação é dimensionada corretamente. As vigas e pilares são pensados para o peso real da casa, com a gerência de técnicos, tá? Nada de puxadinho segurado pela fé não, meu. Isso significa mais segurança, menos manutenção, futura valorização maior do imóvel, tecnologia e eficiência, tá? A construção nova permite energia solar já integrada, iluminação planejada, ventilação cruzada, economia de energia e água. E bora para uma curiosidade, tá? Casas novas podem ser até 30% mais eficientes energeticamente do que casas antigas. E também existem, né, alguns pontos negativos, claro, né? Como uma demora maior, um custo inicial mais alto, a exigência de terreno regularizado, mas ao longo prazo costuma sair mais barato do que uma reforma pesada e mal planejada. E quanto custa o desperdício em uma obra? Estudos mostram que o desperdício total em obra pode chegar entre 30% a 40% do custo do projeto, especialmente quando se considera tudo, né? Material, retrabalho e mão de obra mal aproveitada. Pesquisas mais antigas indicam que materiais desperdiçados como entulho, argamassa e outros, né, eles podem representar cerca de 30% do custo total de uma obra. Estudos técnicos também indicam que, mesmo excluindo erros de projeto, o desperdício de material sozinho pode representar de 3 a 8% do custo, dependendo do tipo de obra e do método de medição. Então, quando você olha aquele monte de entulho na sua obra, você pode ter certeza que ali está saindo o seu dinheiro. Um exemplo prático de impacto financeiro: imagina aí uma obra planejada com custo de 150 mil reais. Com 10% de desperdício de material é igual a 15 mil reais de gastos desnecessários. Com 30% de desperdício, um total de 45 mil reais a mais no seu orçamento final, considerando apenas materiais. O desperdício médio fica entre 10% a 15%. Em números, 10% significa 15 mil reais, 15% significa 22.500. E os principais vilões são argamassa mal preparada, cortes errados de piso e cerâmica, perda de cimento, areia e brita, material danificado por armazenamento errado
Isso tudo conta na sua obra. Em termos simples, né? E quais as principais causas de desperdícios nas obras? Planejamento deficiente, armazenamento inadequado, execução sem controle, falta de integração entre equipes, ausência de tecnologia de gestão. Impactos ambientais, sim, existem, viu? Aumento de entulho, tá? Ou maior pressão sobre aterros, desperdício de recursos naturais. Em alguns países, até 25% do material entregue na obra vira desperdício sem gestão adequada. Outro grande vilão é o retrabalho, é isso mesmo. E é o mais caro de todos, você sabia disso? O percentual médio fica entre 5% a 10%. Em número, 5% fica igual a 7.500 e 10% igual a 15 mil reais. E os exemplos reais são a quebra de parede para a passagem de cano, o piso assentado fora do nível, a elétrica refeita por erro de projeto. E aqui você paga duas vezes, viu? O material e a mão de obra. O outro vilão é invisível, é o tempo perdido, é isso mesmo. O percentual médio fica entre 5% a 8%. Em números, né? 5% é igual a 7.500 e 8% é igual a 12 mil. Ou seja, tempo parado é igual a dinheiro queimando. Erros de planejamento também pesam, viu? E o percentual médio, tá? Entre 5% e 10%. Num cenário comum, sem gestão, o desperdício total chega a 50 mil reais, cerca de 33% do valor da obra. Com boa gestão, projeto e profissionais certos, o desperdício cai entre 5% e 8%, gerando economia real de até 40 mil reais. Bom, e agora vamos para o cenário da reforma, com os mesmos 150 mil. A reforma não começa no planejamento, você sabia disso? Ela começa quando você quebra a primeira parede, e é isso mesmo. E aí os problemas aparecem. Problemas estruturais ocultos, tá? Elétrica antiga, hidráulica defasada, retrabalho, tempo estourado, tá ok? No final, uma reforma mal planejada, ela pode ir de 150 mil para 220 mil ou mais, tá? A verdade dura é, a reforma sem projeto não é economia, é uma aposta. A conclusão é, a reforma não é uma vilã, mas ela exige mais análise, mais técnica e mais planejamento, porque diferente da construção, o problema já existe, só está escondido, entendeu? Você reformaria uma casa sem saber o que tem dentro das paredes? Agora eu quero saber de você, tá? Vai encarar uma reforma ou partir para a construção? Curtiu o vídeo? Então comenta aqui embaixo, beleza? Deixa a sua dúvida, a sua sugestão ou aquele perrengue de obra, ok? Porque é assim que a gente cria conteúdo e transforma informação em solução para a sua casa. Galera, o meu muito obrigado e bora construir esse canal um tijolinho por dia, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fechou?